Pastor Ricardo. Depois ele. Amém. Isso é muito bom. Vamos orar? Paizinho, obrigado pela vida do pastor Samuel. Que o Senhor use ele essa noite para falar com a tua igreja e que as pessoas que aqui estão, os que estão em casa, possam ser impactados pela tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Amém? É uma alegria, mais uma vez, ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Como o pastor falou, eu queria aproveitar que nós estamos aí no online, ao vivo para todo o Brasil, mandar um abraço para o pastor Ricardo, Igreja Quadrangular, pastor Márcio Caldas, da Igreja Missionária Unida, e pastor Joãozinho também. Todos eles foram fundamentais nessa minha formação, que hoje se concretiza aqui na Igreja de Nazareno, sem falar dos nossos pastores, que investiram na minha vida, e há quase um pouco mais de 5 anos, nós temos trabalhado aqui na igreja, e o Senhor tem dado graça. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 14. Enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 14. Dá um alô para o pessoal que está em casa através do YouTube. A Silvia, a Edéusia, Rosa Gonçalves, Sueli Rocha, Oswaldo Júnior, a Giselda, Doralice, a Sandra, Franciele, Elisandra, e o Dimas, que está conosco aí presencialmente, também está ligado online conosco, mandando aí os seus pedidos de oração e agradecimentos a Deus. No final do culto, nós vamos orar por cada um desses pedidos. Amém? Todos encontraram? Efésios capítulo 3, versículo 14, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai, a ti seja a honra, a glória e o poder para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Pai, tu és Senhor e Pai de todos, ó Pai, todos aqueles que creem em Ti. Nós estamos na disposição da Tua graça, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Faça a Tua obra nessa noite, ó Pai. Ilumina os nossos corações, para que possamos ver e compreender e entender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da Tua boa, perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O texto fala de poder, o texto fala de Espírito, o texto fala de plenitude de Deus. Quando o pastor me convidou para trazer uma palavra, eu fiquei pensando de que maneira nós podemos nos aproximar de Deus.
De que maneira nós podemos conhecer a Deus? De que maneira nós podemos ser cristãos de fato e de verdade e cultuarmos um Deus que nós conhecemos, termos intimidade, relacionamento com Ele? E veio à mente então esse texto, a oração de Paulo pelos Efésios. E nesta oração ele roga a Deus, ele pede a Deus para que esta igreja, para que este povo de Efésios sejam fortalecidos com poder, sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo de Deus. Ele ora para que Cristo habite no seu coração pela fé. E ele ora também para que esta igreja, para que os Efésios sejam arraigados e alicerçados no amor e conheçam a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, o conhecer do amor de Cristo. E todo entendimento para que sejam tomados pela plenitude de Deus. Então eu penso que se nós formos tomados por essa plenitude, se nós vivermos a plenitude de Deus, a palavra plenitude, ela significa o todo, o completo, pleno, não há sobras, não há reservas, é o todo de Deus. Nós lemos aqui na hora das ofertas que Deus deu tudo que Ele tinha naquela cruz do Calvário. Deu seu único filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. Deus, Ele está disposto, Deus tem uma predisposição de dar o seu tudo. Na verdade, Ele já deu o seu tudo para nós, a sua plenitude. E Paulo ora para que a igreja de Éfeso, experimente essa plenitude. A minha oração nessa noite é para que eu e você possamos experimentar a plenitude de Deus. Não é apenas numa exposição de um versículo, não é apenas 30 minutos de palavras, mas é durante a vida toda que nós possamos experimentar a plenitude de Deus. Quem sabe nessa noite a palavra do Senhor aponte um caminho, aponte uma direção, acenda uma luz lá no fim do túnel, a qual nós podemos seguir, então alcançar as profundezas de Deus. A palavra do Senhor diz que ninguém conhece os pensamentos do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus conhecimentos, os teus caminhos são inescrutáveis. Somente o Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, pode nos revelar a grandeza, o poder, a riqueza, a glória, a plenitude de Deus. A minha oração é para que esse Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio nessa noite, e que através da exposição da palavra, Ele fale em cada coração, e possa abrir o nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos entender qual que é essa plenitude, qual que é esse entendimento do amor de Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, ela é direcionada aos Efésios, porém ela pode ser também direcionada a todos cristãos, convictos, crentes em Cristo Jesus. No capítulo 1, no versículo 1, Paulo escreve, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a carta é direcionada aos Efésios, porém, lá diz também a todos os fiéis em Cristo Jesus. Essa é uma palavra destinada a mim e a você nessa noite. A igreja de Éfeso, ela nasceu, cresceu no poder, na efusão do Espírito Santo. Se nós formos lá em Atos capítulo 19, nós vamos ver alguns momentos em que Paulo chega em Éfeso e acontece um grande movimento do Espírito Santo. A igreja de Éfeso nasceu, o nascimento dela foi marcado por sinais e prodígios.
Atos 19 narra que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos, e o texto diz que as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Ou seja, ocorreu um grande avivamento ali na cidade de Éfeso, e não somente na cidade de Éfeso, mas em toda a região da Ásia. A palavra diz que Paulo ensinou alguns discípulos ali por cerca de 2 anos, numa escola intitulada Escola de Tirano, e depois desse tempo que Paulo ensinou esses discípulos, o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Diz que aqueles que criam no evangelho iam a público e confessavam suas obras, confessavam seus pecados. Aqueles que praticavam artes mágicas, feitiçarias, reuniam seus livros e queimavam ali no meio da rua, porque estavam arrependidos, porque começaram a crer no evangelho. E a palavra diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. E aqui nós vemos Paulo orando a Deus, dizendo: Deus, eu peço que segundo a tua riqueza, segundo a riqueza da sua glória, conceda aos efésios que sejam fortalecidos com poder. A igreja de Éfeso nasceu no poder, nasceu na experiência, num relacionamento, numa intimidade com o Espírito Santo. O evangelho se espalhou por toda a Ásia, mas nem sempre foi assim. Éfeso, antes de Paulo, antes desse grande avivamento, Éfeso é considerada uma cidade estratégica, porque ela ficava bem no centro entre o Oriente e o Ocidente do Império Romano. Ou seja, era uma cidade estratégica. Ali no meio, ele conseguia alcançar várias cidades, várias regiões. Daí, a facilidade de o evangelho ter sido espalhado. Mas ao mesmo tempo que Éfeso foi um lugar de propensão, de anunciação do evangelho para toda a região da Ásia, ao mesmo tempo, Éfeso, antes de Paulo, foi o trampolim para a propagação do paganismo. Como uma cidade estratégica, ali então foi criado, ou foi erigido, foi edificado o templo de Diana. Diana, no grego, segundo a mitologia grega, era considerado a deusa protetora dos caçadores, mas os romanos tinham Diana como a deusa da fertilidade. Acredita-se que as mulheres, quando davam à luz aos seus filhos, elas gritavam, elas clamavam, elas invocavam a deusa Diana. A deusa Diana, então, tinha grande representatividade ali naquela cidade. Tanto é que quando houve esse avivamento na cidade de Éfeso, quando Paulo fazia sinais e prodígios, quando aqueles que pregavam a magia, a feitiçaria, aqueles que pregavam a idolatria se convertiam, houve um grande alvoroço. Ou seja, os comerciantes, produtores de imagens, de escultura, começaram a criticar Paulo, porque ele estava atacando a idolatria, mas ao mesmo tempo estava atacando o comércio local. A cidade era forte nessa área de vendas de imagens, de escultura. Conforme as pessoas iam se convertendo, elas não compravam mais essas imagens, então o comércio ia se afundando. Foi então que esses comerciantes se revoltaram e gritaram em praça pública: salve Diana, fazendo cultos a Diana, tentando propagar novamente o culto a essa deusa. O paganismo era tão forte naquela cidade que, segundo a história, no templo de Diana estava escrito Éfeso, a cidade alimentadora da deusa Diana. E eles propagavam entre aquela doutrina que que a deusa Diana tinha dado à cidade de Éfeso um título como a cidade gloriosa, ou seja, davam a Diana o crédito de que aquela cidade era poderosa por causa de Diana.
o paganismo estava impregnado nesse povo. A idolatria estava impregnada naquela cidade. Tanto é que quando ocorreram esse grande movimento do Espírito, os homens estavam acostumados com símbolos, com simbologias, com instrumentos. Então eles pegavam sim as roupas de Paulo e levavam aos enfermos, porque eles criam que aquelas roupas eram santas. Não era da vontade de Paulo que isso acontecesse, mas o povo, por causa da cultura pagã, eles pegavam essas roupas, eles pegavam esses lenços e levavam aos enfermos, como praticando algo que eles já estavam acostumados a fazer, mas agora com um novo Deus, né? Conta a história também de alguns filhos de judeus que tentaram expulsar demônios pelo nome de Jesus. A cidade de Éfeso era famosa pelos livros mágicos, esses livros que eles queimavam em praça pública. E dentro desses livros tinham nomes encantados, ou nomes santos, pelos quais se faziam magias. Então eles imaginavam que o nome de Jesus era mais um nome encantado, que poderia então fazer milagres. E esses judeus começaram a invocar o nome de Jesus para expulsar demônios. E qual foi o resultado? Eles levaram uma surra desses demônios. E então o temor e tremor tomou conta de toda a cidade, toda a Ásia. E é sobre esse paganismo, é sobre essa impregnação da cultura pagã que Paulo começa a pregar aqui na cidade de Éfeso. Paulo, ele começa a orar a Deus, pedindo que a igreja de Éfeso seja fortalecida no poder mediante o Espírito Santo de Deus. E que Cristo habitasse no vosso coração pela fé, estando eles então arraigados e alicerçados no amor. Essa é a base da oração de Paulo. Esperava que a igreja tivesse um relacionamento com Deus, uma experiência com o Espírito, que ele saísse da lama do pecado, das raízes do paganismo e criasse novas raízes, criasse novos alicerces, agora no Espírito Santo, agora no amor de Deus, para que eles pudessem entender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do conhecer de Deus. Conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Quando Paulo usa essas palavras de dimensões espaciais, ele nos traz a ideia de plenitude, de conhecimento. Como se nós pudéssemos compreender que tamanho é esse Deus. Que tamanho é essa plenitude? Em que espaço nós estamos? A que ponto nós conhecemos a Deus? E ao mesmo tempo ele fala do amor de Cristo que excede esse entendimento. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tenta trazer à mente humana a visão ou o entendimento de Deus, de largura, de profundidade, de limitação, ele fala que o amor de Cristo excede esse entendimento. Muitas vezes nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapatos. Falamos que Deus age de um jeito ou de outro. Eu sou adepto ao fervor, né? Ao reteté. Mas eu sou também adepto a conhecer esse Deus, a conhecer através da palavra. Houve um grande movimento em Éfeso. Houve um avivamento em Éfeso, houve milagres, houve prodígios. A palavra do Senhor diz que Paulo impôs as mãos sobre aqueles discípulos e eles começaram a falar em línguas e profetizavam. Mas a palavra diz também que eles passaram 2 anos estudando a palavra de Deus, numa escola chamada Escola de Tirano. A igreja que não valoriza a escola, o estudo, é uma igreja fadada a ficar apenas na experiência, apenas no mover. Eu vim aqui nessa noite falar de poder, do Espírito, de conhecimento da plenitude de Deus, e eu oro para que sejamos cheios dele. Mas eu não quero ficar na experiência. Eu não quero ficar no mover. Eu não quero ficar dizendo, aquele culto foi muito bom, aquele culto foi excelente. Eu quero
que você saia daqui com entendimento, de compreensão dessa plenitude. O que é essa plenitude? Como experimentar essa plenitude? A base da oração de Paulo pelos Efésios está aqui, nesse texto que nós lemos. Ele se põe de joelhos diante de Deus. A cultura dos judeus era que orasse de pé, né? Os judeus oravam de pé. Quando Paulo escreve aqui a expressão se põe de joelhos, é como se ele estivesse clamando. É uma oração a mais, é um clamor a mais, é um apelo. Não é apenas uma oração. A oração tem poder, né? Ela acontece, mas quando você precisa de algo mais, você está clamando a mais, há um desejo maior no seu coração, você se prostra, você se humilha. Às vezes você faz um jejum, às vezes você grita, porque você está necessitado. A oração de Paulo pelos Efésios, para que eles fossem fortalecidos no homem interior, não era apenas uma simples oração, não é para cumprir uma liturgia, para cumprir uma programação de oração, não. Era um clamor. Ele se põe de joelhos e ele clama por essa igreja. Todo homem precisa ser fortalecido interiormente. Paulo sabia de onde os efésios tinham saído. Do paganismo, da idolatria. A deusa Diana era conhecida como a deusa da fertilidade. E os homens ofereciam sacrifícios para ela em forma de relações com as mulheres, ou homens com homens, mulheres com mulheres. Esse era o sacrifício dado a Diana. Paulo sabia de onde os efésios tinham saído. E sabia que estavam arraigados nele, lá no interior, talvez aqueles costumes antigos pagãos. A idolatria, a feitiçaria. Por isso que Paulo fala que eles deveriam ser fortalecidos no homem interior. Talvez Éfeso não é tão diferente de mim, de você. Da onde que nós saímos? Quais os costumes que nós fomos ensinados? Na nossa família, na nossa casa, onde nós trabalhamos, na escola. De onde que Deus te tirou? Onde que Jesus te encontrou? Talvez alguns velhos costumes ainda gritam dentro de nós, no homem carnal que nós somos. Paulo deixa isso muito claro, lá em Romanos, no capítulo 7, guarda aí o Efésios, capítulo 3, e vai em Romanos, capítulo 7. Paulo, ele deixa muito claro para nós essa luta interior que é o homem carnal e o homem espiritual. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nesses versículos deixa claro a luta do homem carnal e o homem espiritual. Da mesma maneira que Paulo entendia que os efésios precisavam ser fortalecidos no homem interior, eu entendo que eu e você precisamos todos os dias sermos fortalecidos no nosso homem interior. Porque de alguma forma o homem carnal que há em nós, que nós somos carnais, ele grita, ele luta, ele range todos os dias, para que nós cedamos à carne, para que nós cedamos às paixões, para que nós cedamos às concupiscências, para que nós cedamos aos enganos, às mentiras, às conveniências. O homem carnal grita todos os dias, então nós precisamos orar para sermos fortalecidos no homem interior. Só poderemos vencer essa luta entre o homem carnal e o homem espiritual se vivermos uma vida no Espírito. Aí mesmo em Romanos, no capítulo 8, versículo 1 diz:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando começamos a viver uma vida no Espírito, começamos a entender então e a experimentar essa plenitude de Deus. Como viver a plenitude de Deus? Como viver o todo de Deus? Como viver tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida? Como viver aquilo que Deus deseja que eu seja ou deseja para mim e para minha casa? Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito e não pensamentos de mal. Deus, Ele tem pensamentos de paz, Ele quer ver nós como seres felizes nele. Eu não digo que Deus vai te dar tudo o que você quer, vai te dar riquezas, vai te dar propriedades, vai te dar estabilidade, vai te dar saúde, tudo isso Deus sonha conosco. Mas eu tenho certeza que, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das enfermidades, apesar das necessidades que passamos, Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus tem bons pensamentos sobre nós. Um futuro desejável para nós, um futuro glorioso para nós. Como viver esse futuro? Como viver esse pensamento de Deus de paz? Durante toda a semana ou todo dia nós passamos por lutas, inquietudes, dúvidas. E o nosso coração muitas vezes perde aquela paz interior. A gente fica inquieto, a gente fica desacreditado ou desesperançoso. Como viver então essa plenitude de Deus e para não mais viver essa angústia, para não mais viver esse medo, para não mais viver essa dúvida, mas viver num tempo de graça, num tempo de paz, num tempo de longevidade, um tempo de esperança, acordar de manhã e falar, glória a Deus, obrigado por esse dia, ao invés de acordar e dizer, mais um dia. Como viver tudo isso? Quando nós começamos a viver no Espírito, quando nós começamos a viver uma vida no Espírito, nós começamos a experimentar a plenitude de Deus. Porque enquanto nós estamos vivendo na carne, nós estamos atendendo às necessidades da carne. Enquanto nós estamos vivendo na carne, nós precisamos atender os desejos da carne. Eu não digo que nós temos que parar de trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas viver só do trabalho, viver só de suprir a carne, de só trabalhar, pagar conta e comer, beber e pagar conta e trabalhar, entra numa rotina, no ciclo, e a gente fica preso nisso. E a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem tempo para a palavra, não tem tempo para a oração, e não tem tempo para viver a plenitude de Deus. Muitas vezes nós estamos deixando de lado a plenitude, a perfeição, o ótimo de Deus para viver o bom. Nós estamos vivendo o bom, estamos nos satisfazendo com uma vida boa e deixamos de lado para viver uma vida excelente em Deus. A gente precisa estacionar um pouquinho, a gente precisa parar. Assim como o pastor falou de quinta-feira, desacelera na sua vida. Essa palavra é para mim e para você, desacelera, Samuel. Para um pouquinho, você precisa viver e experimentar o que Deus tem para a tua vida. Se nós continuarmos suprindo somente as necessidades da carne, nós vamos se fadigar, nós vamos gastar toda a nossa vida, toda a nossa energia, suprindo essa necessidade e nunca estaremos satisfeitos.
É um ciclo vicioso. Quanto mais você alimenta, mais precisa ser alimentado. Então a gente precisa parar. E ao invés de correr atrás da comida dessa terra, correr atrás da comida do céu. Do pão da vida. Da água, aquela que nós bebemos e nunca mais temos sede. Queremos experimentar, Deus, essa plenitude. Eu quero beber dessa água para que eu não tenha mais sede. Aquela mulher no poço lá de Samaria, ela ia todo dia pegar água, porque ela tinha uma necessidade. Mas quando ela se deparou com aquele que é a fonte da água viva, ela falou: me dá de beber dessa água para que eu não venha mais aqui. Quantos de nós estamos nesse ciclo vicioso? Quantos de nós estamos presos nesse ciclo de suprir a necessidade física, suprir a necessidade carnal? Quantas vezes eu mesmo me pego, todos nós, acredito, nos pegamos. Eu preciso parar, preciso respirar, assim não vai dar para continuar. Estamos esgotados, estamos fatigados. A depressão tem sido a doença do século, porque é tanta coisa na nossa cabeça, é tanta coisa para dar conta, é tanta coisa para resolver, e o peso vem sobre a nossa alma, e nós que somos limitados, somos carnais, somos finitos, nós não damos conta de tudo isso. Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, nós não vamos dar conta. Então o apelo aqui nessa noite é que nós paremos e possamos fortalecer o homem interior que há em nós. Deixar um pouquinho de lado esse homem carnal, deixar um pouquinho de lado as necessidades carnais e suprir a necessidade do Espírito. Paulo escreve: não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito que há em vós. Como que a gente apaga o Espírito? Como que a gente extingue o Espírito? Quando nós não alimentamos esse Espírito. Quando nós não suprimos a necessidade desse homem espiritual. Quando nós estamos muito atolados, enrolados com as atividades do homem carnal. Nós precisamos voltar a viver uma vida no Espírito, para começarmos a experimentar a plenitude de Deus. O texto que nós lemos em Éfeso, no capítulo 3, é uma segunda oração. É uma segunda oração de Paulo aos Efésios. Essa oração, ela começa lá no capítulo 1, a partir do verso 15. Quando Paulo começa, então, a primeira oração de Paulo pelos Efésios, ele fala assim, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A plenitude de Deus resume-se em nós entendermos, para nós entendermos qual é a plenitude de Deus e começarmos a viver a plenitude de Deus, passa por entendermos 3 pontos na oração de Paulo pelos Efésios. Primeiro, entender o nosso chamado, a esperança do nosso chamamento. Segundo, conhecer qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos. Terceiro, conhecer esse poder e experimentar esse poder que está disponível para nós. A plenitude de Deus passa por 3 pontos: chamado,
herança e poder. Eu quero falar sobre esses 3 pontos rapidamente, depois eu vou orar com os irmãos. E a gente encerra aqui. Primeiro, o apelo de Paulo na primeira oração pelos Efésios é para que eles sejam iluminados nos seus corações e conheçam a esperança do seu chamamento. Nós temos um chamado, nós temos uma esperança, fomos chamados. Capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O principal chamado para as nossas vidas é sair do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado para experimentar uma vida de perdão, uma vida de reconciliação com o Pai. Essa é a esperança do nosso chamado. A esperança para mim e para você, querido. A palavra do Senhor diz lá em Jó, que ainda que uma árvore cortada envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Não importa o seu pecado, não importa de onde você veio, não importa o tanto que você está longe de Deus, há uma esperança, um chamamento de Deus para mim e para a sua vida. Vem para Cristo, vem para a luz, vem confessar os pecados e tem perdão para você em Cristo Jesus. Para entendermos a plenitude de Deus, nós precisamos entender de onde nós fomos chamados, como nós fomos restaurados. Eu era pecador, mentiroso, e Deus me resgatou. Deus me deu uma nova vida. Nós precisamos entender isso. Onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. É preciso valorizar isso, é preciso trazer à memória isso. E aí, então nós vamos começar a viver a plenitude de Deus, quando nós entendermos qual é a esperança do nosso chamamento. A esperança é que há perdão ainda para os nossos pecados, que nós não somos perfeitos, que nós estamos numa caminhada ainda rumo à perfeição, e que Jesus estende as suas mãos e diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem perdão para mim e para você. João escreve na sua carta dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura pecardes, saiba que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo fiel. Ele perdoa pecados ainda nos dias de hoje. Então não desista. Vem para Jesus. Segundo ponto da plenitude de Deus que nós precisamos entender: a riqueza da glória, da herança dos santos. Romanos capítulo 8, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Com a glória que há de ser revelada em nós. No mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nós podemos sofrer, queridos, nós podemos passar necessidades, mas Paulo está dizendo aqui que os sofrimentos do presente não há de se comparar com a glória que nos está reservada nos céus. Viver a plenitude de Deus passa por reconhecer o chamado de Deus para a nossa vida. Reconhecer que nós fomos resgatados, que não éramos merecedores, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E mesmo assim Ele nos amou, e mesmo assim Ele nos resgatou. Passa por entendermos que apesar das tribulações do tempo presente, existe uma glória reservada para nós. Existe uma herança guardada para os santos.
Me desculpe se você nos acompanhou até aqui e pensou que a plenitude de Deus seria te dar uma casa própria ou um bom emprego, ou resolver os seus problemas. Mas eu entendo que se nós vivermos essa plenitude que nós estamos pregando aqui nessa noite, vai resolver muito os nossos problemas. Passa por arrependimento, passa por confissão e perdão de pecados, e passa pela certeza de que apesar dos sofrimentos do tempo presente, nós temos uma glória reservada nos céus. Por último, viver a plenitude de Deus passa por entender e compreender a grandeza, a riqueza do poder de Deus revelada em Cristo Jesus. Romanos 8 ainda, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Viver uma vida no Espírito é saber que seremos glorificados, que seremos ressuscitados naquele dia, no último dia. O mesmo Espírito, o mesmo poder com que ressuscitou a Jesus, vivificará os vossos corpos mortais. Sabe esse corpo carnal que luta aí com o Espírito? Ele tem prazo de validade. Vai chegar um tempo em que Jesus voltará e que nós seremos glorificados. Seremos ressuscitados com Ele, com o mesmo poder com que Deus ressuscitou a Cristo. Você pode imaginar essa grandeza de poder? Você pode imaginar essa riqueza de poder? Qual o poder que Deus desprendeu do céu para ressuscitar Jesus dos mortos? Qual o poder que Deus desprendeu do céu para resgatar e levantar Jesus dentre os mortos e dar um corpo glorificado para Ele viver eternamente à sua destra? Esse mesmo poder que Ele disponibiliza para mim e para você naquele dia, ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Vivamos essa plenitude de Deus. Confissão, arrependimento, perdão de pecados. Saber que no futuro existe uma consolação para nós, apesar das lutas do dia a dia. E saber que este corpo carnal tem prazo de validade. Seremos glorificados naquele último dia. E viveremos eternamente com Ele. Fique em pé no seu lugar, quero orar com você. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. O Ministério de Louvor pode tomar o seu lugar. Que você possa levar o seu pensamento a Deus nessa hora. Pedir a Deus a compreensão de qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do saber, do conhecer de Deus e da plenitude de Deus. Reconhecer agora diante de Deus que somos pecadores, necessitados da sua glória, necessitados do perdão dEle. E saber que há um perdão disponível para nós hoje, através de Jesus Cristo. Existe um advogado fiel à destra do Pai intercedendo por mim e por você. Saber que apesar das tribulações, das circunstâncias, das enfermidades, das perdas do dia a dia, da labuta, do cansaço, existe uma herança reservada para os santos. Você pode se alegrar com isso? Isso é um bálsamo no meu coração, nas feridas da minha alma. Quando eu descubro na palavra de Deus que existe uma herança reservada para mim. Por mais que eu viva nessa terra, por mais que eu conquiste nessa terra, aquilo que está reservado para mim é maior, é superior, sobrepassa tudo aquilo que porventura nós possamos viver nessa terra. Peça a Deus para que você possa viver essa plenitude.
E te dê hoje a certeza e a convicção que no último dia seremos ressuscitados com Ele. Pelo poder, o mesmo poder com que ressuscitou a Jesus, ressuscitará os nossos corpos mortais. Paulo escreve em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta é: Jesus nos livrará do corpo desta morte. Ele nos ressuscitará no último dia. Ele nos livrará deste corpo carnal. Este corpo carnal tem prazo de validade. Vai chegar o tempo dele e nós viveremos para Ele por toda a eternidade, para sempre, diante de Deus. Pai, nós como igreja clamamos, ó Deus, traz a nossa mente, traz o nosso coração a Tua iluminação. Ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender, Pai, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da Tua plenitude. Que possamos viver a Tua plenitude, Deus, ainda nessa terra. Em nome de Jesus. Que as necessidades da carne, que as necessidades do dia a dia, que as tribulações desse tempo não tire a nossa paz. Não tire, ó Pai, o nosso sono, mas que nós possamos descansar no nosso chamado para sermos santos, descansar na promessa da nossa herança com os santos, descansar em saber que um dia nós seremos livres desse corpo carnal, dessa luta carnal entre o homem carnal e o homem espiritual. Seremos livres. Dá-nos esse entendimento, Senhor. Queremos viver uma plenitude de vida contigo, conhecer quem Tu realmente és, conhecer-Te por completo, Senhor. Dá-nos essa visão, dá-nos esse conhecimento. Levanta suas mãos, clame a Ele. Espírito Santo, tenha liberdade aqui no nosso meio. Não importa de onde nós viemos, não importa, ó Pai, quão pecadores nós somos, estende a Tua graça sobre nós, estende o Teu perdão aqui nessa noite, estende a Tua reconciliação nessa noite, estende a Tua graça, Pai. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas o Senhor estende a Tua graça sobre nós, o Teu amor, e nos alcança. Alcança, Senhor, do mais pequenino ao maior aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, traz, ó Pai, consciência do pecado e consciência também, ó Pai, que existe perdão desse pecado. Jesus, Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença és tudo que eu preciso. A Tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Atraia-nos. Atrai
chamando nessa noite. Brada no coração dele. Que ele possa sentir o teu chamado hoje. Chamado à santidade. Chamado à retidão. Chamado a um compromisso. Posso te tocar. Brada, Espírito Santo, nesse coração. Comece agora a tocar nos corações. Aqueles que o Senhor chamou nessa noite para entregar a sua vida ao Senhor. Espírito Santo de Deus, toca agora nos corações. Aqueles que o Senhor separou nessa noite para entregar suas vidas a Cristo. Brada agora nos corações agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que essa pessoa, esse irmão, comece a sentir um fogo no seu coração, uma paixão no seu coração, fogo do Espírito, e seja alcançado por ti, e tenha pleno conhecimento, plena ciência de estar sendo perdoado hoje. Está sendo perdoado hoje. Você está sendo perdoado hoje. Você veio aqui nessa noite atraído pelo Espírito Santo de Deus. E agora, neste exato momento, o Espírito Santo de Deus está bradando no seu coração. Há um fogo aí no seu coração. Há um tremor aí. Há uma certeza de perdão de pecados aí. E nessa noite, você quer se aproximar mais de Deus. Você quer entregar a sua vida a Cristo. Nessa noite, você quer fazer um compromisso com Cristo. Levanta sua mão bem no alto. Eu quero orar com você. Quero te convidar a vir aqui na frente. Um passo de fé, de compromisso com Cristo, entregando a sua vida. Se você ouviu essa palavra, se você ouviu essa palavra e entendeu que essa palavra falou com você no seu coração, que hoje você precisa voltar para Cristo, você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa refazer a sua aliança, renovar a sua aliança com Ele. Eu quero te convidar no passo de fé. Vira aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Enquanto nós estamos cantando, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E num passo de fé, entregar a sua vida a Cristo. No passo de fé, renovar a sua aliança com Cristo. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Eu posso te tocar. Há alguém aqui nessa noite que quer fazer um compromisso com Cristo, renovar a sua aliança com Ele? Só para que eu possa te identificar, levanta a sua mão, fala: eu quero. Eu quero. Eu quero. Em nome de Jesus. Talvez existem mais pessoas aqui. O Senhor falou comigo que existem mais pessoas aqui. Então você que levantou sua mão, para que você possa ajudar essa pessoa que está aí no banco indecisa, quero te convidar a vir aqui na frente. Pode vir. Só o fato de você vir aqui na frente, você vai ajudar essa pessoa que está indecisa a vir aqui também na frente. Pode vir. Vamos fazer uma oração, uma entrega agora. Pode chegar aqui à frente em nome de Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Parece que eu perdi aqui a minha voz aqui. Você que levantou sua mão aí, porventura
Está indeciso ainda se vem ou não vem? Levanta sua mão no seu lugar. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é fiel e verdadeira. A Tua palavra é viva e eficaz. Eu poderia pregar aqui, ó Pai, até meia-noite, mas se não for pelo Teu Espírito Santo, nada disso valeria. Então, Espírito Santo de Deus, faz a obra agora. Essas mãos levantadas, as pessoas que vieram aqui na frente, estão fazendo um compromisso, quem sabe de renovação de aliança, quem sabe de confissão de pecados. Dá a elas, ó Pai, o perdão que nos é disponível nessa noite. Os céus estão abertos sobre este lugar nessa noite, dando perdão de pecados, derramando bálsamo nos corações feridos, trazendo esperança aos desesperançados, trazendo alegria ao triste, vida àquele que estava morto. Oh Deus, toma para Ti, Pai, essas vidas. Fazemos um compromisso diante do Senhor, Pai. Recebemos o Teu perdão. Recebemos o perdão dos nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que apesar das lutas que passamos, esperamos em Ti, ó Pai, a recompensa. Esperamos em Ti o galardão. Estamos ansiosos por aquele dia em que nos encontraremos contigo. E esse corpo carnal será transformado num corpo de glória. E viveremos eternamente diante de Ti. Não teremos mais concorrência com a carne. Não teremos mais concorrência com o mundo. Não teremos mais concorrência com as paixões da carne, com as concupiscências. Mas viveremos para Ti eternamente. Dá-nos essa convicção, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Vai sentando dando glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Possamos viver, queridos, a plenitude de Deus para as nossas vidas. Quero rapidamente ler aqui os pedidos de oração e convidar a igreja para orarmos juntos. Amém? A Edéusia, ele pede oração pela sua família, pela avó Alice, que faz hoje 87 anos. Aleluia, 87 anos de vida em oração. Olha aí que bênção. Rosa Gonçalves agradece a Deus pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Pede oração ainda pela família e principalmente pela filha Andréia, pelo bisneto Álvaro e por todos os irmãos da igreja e aos pastores e todos os familiares. Oswaldo Júnior pede oração pela família, saúde, em especial pelo Luiz Branco. A Giselda glorifica a Deus. Pede oração pela Amanda. Aleluia. E parabéns para a Amanda, aniversário da Amanda, né? Amandinha, parabéns, Amanda. Vamos orar também. Franciele pede oração pela sua vida e que ela consiga sair dessa depressão. Que em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor te alcance aí, Franciele, onde você está. Receba a plenitude de Deus, em nome de Jesus. Você possa viver os sonhos de Deus para a sua vida. A Elisandra pede oração pela família e amigos. Dimas pede oração por cura e libertação da irmã Mercedes, do Alexandre, Osvaldo, Max, Valdir, Gabriel, garoto Raul,
Tiago e pelos empresários e pela sua vida. Janete pede oração por seu filho e para Fran, que eles alcancem a libertação. Aleluia. Em Cristo há libertação para as nossas vidas, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Acho que até aqui só. Quem tem um pedido de oração, levante sua mão, nós vamos colocar também diante de Deus. Se você tem um familiar, você tem um pedido especial, o Deus da plenitude está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele está pronto a ouvir a nossa oração. Pai, nós lemos aqui, ó Pai, cada pedido de oração. Temos aqui também na igreja mãos levantadas. Cada mão levantada é um pedido de oração, Pai. Há um clamor no coração de cada irmão, de cada um que está em casa, cada um de nós que estamos aqui, tem um clamor dentro do nosso coração. E nós não temos para onde ir, senão para o Senhor, Deus, que tem palavras de vida eterna. Nós só podemos recorrer ao Senhor, Deus dos céus, Deus da plenitude. Encha as nossas vidas e ouve, Senhor, cada pedido de oração que foi citado aqui, cada um que está sendo pedido aqui agora, através dessas mãos levantadas. Atende, Senhor, com milagres, com sinais, com prodígios, Senhor. Que na próxima semana nós possamos ver e ouvir testemunhos desta noite, que o Senhor ouviu a oração de cada um aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cada um, ó Pai, que se dispôs o seu coração em confiar no Senhor, não será decepcionado. Confiamos em Ti, ó Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos assim, nós já vamos nos despedir. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, abraça seu irmão, dê a paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, dê a paz do Senhor. Boa noite a todos. Eu sou grato por tudo que tenho. Um tesouro